E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar a nossa matéria aí de números complexos. Agora a gente vai ver a radiciação do número complexo na forma trigonométrica. Então ele diz aí, ó, se z é igual ao módulo dele, cosseno θ mais i seno θ, com z diferente de zero, suas raízes enésimas são dadas por. Então aí a gente vai achar um número complexo W, tá? Que tem um Kzinho aí. Esse K são números naturais, tá? Então é 0, 1, 2 e assim por diante. E o seguinte, aí o módulo desse número W aí é a raiz enésima do módulo do número Z que a gente vai calcular, tá? E o cosseno, aí você vai ter aí o argumento. O argumento do número complexo Z é o θ. Agora, o argumento do número complexo W é o θ, que é o argumento do outro número complexo Z, mais 2 vezes Kπ dividido por N, tá? E o seno a mesma coisa aí, né? Que o argumento de um é igual ao argumento do outro. Bem, então olha só, o que a gente vai ver aqui, ó. Vamos aqui para o papel aqui. Bem, primeiro você vai ter um número complexo Z, que ele te deu, tá? Onde você tem o módulo desse cara, que a gente já viu, e tinha lá, né, o cosseno de um ângulo θ mais i vezes seno do ângulo θ. Ele vai pedir para você calcular uma raiz cúbica, uma raiz quadrada, tá? De um número complexo qualquer, tá? Então ele vai pedir lá. Aí você vai ter que usar a formulazinha assim. Esse K que aparece aí na formulazinha é a quantidade de vezes da raiz. Então, por exemplo, se a raiz for cúbica, o K vai ter os valores 0, depois o K vai ter o valor de 1, depois o K vai ter valor de 2, tá? Isso para uma raiz cúbica. Então você vai botar lá, raiz cúbica de um número Z qualquer. Então você vai usar o K igual a 0, K igual a 1 e K igual a 2, tá? Esse W é um número complexo que ele vai ter um módulo, né? Igual a gente tem um módulo ali. O módulo dele é a raiz enésima, então se for cúbica, vai ser raiz cúbica, do módulo do nosso número Z ali, tá? E o argumento desse cara aqui vai ser o argumento do de cima, ou seja, o ângulo do de cima, tá? Quando a gente fala argumento, é ângulo, né? Então, o ângulo desse cara aqui vai ser o ângulo do de cima mais 2 vezes K vezes π dividido pelo número de vezes aqui da raiz. Então, se a raiz for 3, aqui vai ser dividido por 3. Se for uma raiz quadrada, aqui vai ser dividido por 2. Se for uma raiz quarta, aqui vai ser dividido por 4. Tá? Então, só para não escrever ali o restante aí, vamos botar uma forma mais simplificada, que é o nosso cis. Né? Então, nós temos aí, que seria o cosseno, né, disso aqui, mais i, o seno desse valor aqui. Tá? Então, assim, a princípio, né, parece meio confuso aí, mas quando a gente for resolver o exercício, você vai entender bem aí essa matéria, tá? Não fica desesperado não. Vamos lá. Então, o nosso exemplo aí diz assim, ó: determine as raízes cúbicas de z igual a 8. Então, ele te deu um número complexo na forma algébrica. A gente tem que passar esse número complexo para a forma trigonométrica. Então a resolução está aí, ó. Vamos calcular o módulo e o argumento de z para a aplicação da segunda fórmula de Moave. O módulo, né, a gente já viu que é raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Como esse número complexo lá ele é real e não tem a parte imaginária, então o imaginário ali é zero, certo? E o argumento dele vai ser dado por cosseno de θ, que é o a dividido pelo módulo, e o seno de θ,
que é o b dividido pelo módulo. Né? Então, cosseno de θ ficou 8 dividido por 8, que é igual a 1. Seno de θ ficou 0 dividido por 8, que é igual a 0. Então, o nosso ângulo aí é o ângulo zero, que tem cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Tá? Então, vamos aqui para o papel aqui. Então, a gente deu um número complexo z igual a 8. Tá? Ele quer a raiz cúbica desse número complexo 8. Beleza? Só que a gente vai transformar esse cara para forma trigonométrica, tá? Que aqui a gente sabe aqui que dá o valor de 2. Né? Seria a raiz cúbica de 8, seria 2 ali, direto ali. Mas não é para fazer dessa maneira. Você vai ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que calcular o módulo. Qual é o módulo desse cara? O módulo desse cara é a raiz quadrada de a ao quadrado. Quem é a aqui? O a é 8. Então vai ficar 8 ao quadrado mais b ao quadrado. O b é 0, né? Então vai ficar 0 ao quadrado. Então o módulo desse cara é a raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é 8. Então já tem um módulo dele que é 8. Certo? Agora eu quero calcular o argumento dele, o θ. Então nós temos o seguinte, que cosseno do ângulo θ é o a dividido pelo módulo. O a gente já sabe que é 8, dividido pelo módulo, que também é 8. Então nós temos aí 1. E o seno desse cara é o b, que é 0, dividido pelo módulo, que é 8. 0 dividido por 8 deu 0. Então como é que eu sei que esse ângulo, né, que ele falou que é 0, por que eu sei que é 0? Porque se você olhar lá no círculo trigonométrico, você tem o cosseno aqui e o seno aqui. O 180 não está aqui? Então aqui, ó, menos 1. Tá? Aqui eu tenho 0. Então o cosseno de 0 aqui não começa com 0. Oh, desculpa, aqui começa com 1. Aí aqui vai ser 0. Aqui é menos 1. E aqui é 0. Então eu tenho que o cosseno é 1. Se o cosseno é 1, nós temos o ângulo 0, que ele partiu daqui. Se fosse menos 1, seria o 180 graus, o ângulo. E o seno dele é 0. Então, ó, ele está no eixo do cosseno. Como ele não está no eixo do seno, nós temos o seno igual a 0. Então, a gente está falando do ângulo 0 que começa aqui. Tá bom? Então, só para a gente lembrar aí essa partezinha aí. Bem, então o nosso número complexo z, ele ficou escrito assim, ó, 8 cosseno de 0 mais i seno de 0, certo? Agora a gente vai calcular o w, né? Que é o módulo desse cara aqui é a raiz cúbica de 8, tá? E a gente vai ter que o argumento dele é o ângulo 0 mais 2 vezes o k vezes π dividido por 3 aqui, tá? Então vamos botar o cis aqui, né? Não ficar escrevendo muito aí. Então é o cis aqui. Então nós temos aí o seguinte, ó, que esse w a gente vai ter, aqui é 2, né? A raiz cúbica de 8 é 2, cis. E agora a gente vai calcular o argumento dele. Como aqui é 0, tá? Esse argumento aqui vai ser só dado por 2k vezes π dividido por 3. Então, como é raiz cúbica, eu vou ter o k igual a 0, vou ter o k igual a 1 e vou ter o k igual a 2. Porque são 3 raízes, então eu tenho que usar 3 valores por k, sempre começando do zero. Tá? Se fosse raiz quarta, eu ia até o k igual a 3. Então, seguindo aí, a gente tem aí, né, o número WK igual ao módulo 2 e o seu argumento, que é 2kπ sobre 3. Então, a gente vai fazer agora o k igual a 0. Por k igual a 0, nós vamos ter aqui, ó, W igual a 0, 2, cosseno
de 2 vezes, como K vale 0, né? Aqui a gente vai botar 0, vezes π dividido por 3, mais I seno de 2 vezes 0 vezes π dividido por 3. Então, o nosso W0 vai ficar 2, aqui dá 0, né? Então, fica cosseno de 0 mais I seno de 0, certo? Como a gente sabe que cosseno de 0 é igual a 1 e seno de 0 é igual a 0, nós temos o W igual a 2 vezes 1, 2. Então, nosso W, 0, é igual a 2. Seguindo aí, agora a gente vai fazer o W com K igual a 1. Então, nós vamos ter 2 cosseno de 2 vezes 1 vezes π dividido por 3, tá? Mais I seno de 2 vezes 1 vezes π dividido por 3. Então, nosso W1 vai ser 2 cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3, tá? Bem, o 2π sobre 3 é 2 vezes 180 dividido por 3, que dá 120. O 120 graus, ele tem o seno e cosseno do ângulo de 60, né? Só que ele está aqui desse lado aqui. Então, o cosseno dele é negativo e o seno dele é positivo, tá? Então, nós temos que o W1 é igual a 2. O cosseno de 60 é quanto? É meio. Só que ele aqui é negativo, então vai ficar menos meio. Mais o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Só que aqui ele está no positivo, então vai ser o próprio raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aí, nós temos que o W1 é 2 vezes menos meio, dá menos 1. Mais 2 raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3. I. Então, esse aqui é o número complexo W1. Agora, para finalizar aí, a gente vai para o W igual a 2, né? Fizemos K0, K1, agora o K2, porque era raiz cúbica, certo? Então, aqui é 2, aí vai ficar cosseno de 2 vezes 2 vezes π dividido por 3, mais I seno de 2 vezes 2 vezes π dividido por 3. Então, nós temos que o W2 é igual a 2 cosseno de 4π sobre 3 mais I seno de 4π sobre 3. Então, nosso argumento ali é o 4π dividido por 3, que é 4 vezes 180 dividido por 3, que dá 60 vezes 4 dá 240. Então, qual é o seno e cosseno de 240? É o mesmo que 60, porque ele passou aqui do eixo 240, do 180 mais 60 graus, então vai estar aqui o 240, certo? Aqui nós temos aqui mais 60 graus, que aqui é o 180, certo? Então aqui nós temos os dois, ó, negativo, tanto o seno como o cosseno. Então nosso W2 vai ter 2 que multiplica o cosseno de 60, que é meio, só que é negativo, então menos meio. E o seno de 60, que também é negativo e é a raiz de 3 sobre 2, I. Então, fazendo o W2 aí, nós temos 2 vezes meio, dá menos 1. 2 raiz de 3 sobre 2, dá
menos raiz de 3i. Então esse aqui é o nosso W2, beleza? Então, pessoal, dá um pouquinho de trabalho aí, mas é assim que tem que ir resolvendo. Bem, aí tem toda a resolução que a gente fez aí, tá? Então vocês já devem ter passado por caderno, quem não passou, dá uma pausa aí e copia. Tá tudo resolvido aí passo a passo, tá? Agora a gente vai ver como é que fica representado geometricamente isso no plano cartesiano, tá bom? Então seguindo aí, ó, como é que você marcaria os pontos W0, W1 e W2? Aqui nós temos o ponto 2 e 0, né? A parte real 2, imaginária 0. Aqui nós temos o ponto menos 1 e raiz de 3. E aqui nós temos o ponto W2 aqui, é menos 1 e menos raiz de 3. Então, ó, o 2 e 0 ele está aqui, ó, porque essa circunferência, tá, é daquele número complexo W. O módulo de W é 2, então ele vai ter um raio 2. Então daqui a aqui vai ter 2. Então o nosso 2 vai estar aqui, ó. O menos 1 do x está aqui, certo? Que é o menos 1. O raiz de 3, aqui em cima. Então esse ponto aqui, ó, é o W1. E o ponto W2, o raiz de 3 está lá, o outro raiz de 3 está aqui. Então a gente vai puxar aqui, ó. Aqui temos o menos raiz de 3, tá? Então se a gente ligar os pontos aqui, nós temos um triângulo equilátero inscrito aí dentro de uma circunferência, tá? Então ele diz aí assim, ó, geometricamente, note que as três raízes estão sobre uma circunferência de raio 2 e são vértices de um triângulo equilátero. Seus argumentos formam uma PA, cujo primeiro termo é 0 e a razão é 2π sobre 3. Tá? Então, se você olhar lá os argumentos do número complexo W, você vai ver que ele começa com 0, depois ele vai para 2π sobre 3, depois ele vai para 4π sobre 3. Então ele tem uma razão aí de 2π sobre 3, tá? Então isso aí é só para vocês ficarem cientes de como é utilizado isso aí, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, até uma próxima aula.